Bom dia, terceiro. Hoje nós vamos estudar Geografia 1, capítulo 5. Mas eu gostaria também de falar com vocês sobre a orientação no espaço e antes de iniciarmos coordenadas geográficas. Bom, orientação no espaço. A orientação no espaço não é uma coisa nova. Ela sempre foi uma preocupação do homem. Desde o homem pré-histórico, que ele faz anotações, ele registra onde ele está, onde ele se encontra, nas pedras, nas paredes das grutas. Por quê? Para não se perder. As primeiras formas de orientação surgiram com a observação dos astros, a lua, as estrelas, o sol. Bom, mas para que possamos ter essa orientação correta, é preciso que a gente entenda uma regrinha básica, que é a rosa dos ventos, também chamada a rosa dos prumos, tá? Que nós vamos ver em seguida. A orientação pelo sol, ela tem uma regra interessante. O sol, nós sabemos que ele nasce ao leste e se põe ao oeste. Então, se você está num lugar e você percebe o nascer do sol, estende seu braço direito, que ali vai ser o leste. E você vai observar onde ele se põe e vai abrir o braço esquerdo, vai ser o oeste. Lógico que a frente é o norte e as costas o sul. Pronto, essa é a regra básica. A orientação dos ventos, a orientação pela rosa dos ventos, ou rosa dos prumos, também chamada assim. Ela tem os pontos colaterais, os cardeais primeiro, pontos colaterais e os subcolaterais. Os cardeais, norte, sul, leste e oeste. Colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Representado pelas letras, e também é muito fácil de entender isso aqui, porque entre o norte e o leste, nós vamos encontrar o nordeste, tá? E entre o norte e o oeste, nós vamos encontrar o noroeste. Entre o sul e o leste, nós vamos encontrar o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E os pontos subcolaterais é o que fica entre os cardeais e colaterais. O nordeste, noroeste, leste, noroeste, leste, sudeste e assim sucessivamente. Bom, coordenada geográfica ou também localização no espaço, as linhas imaginárias. As coordenadas geográficas, ele é um conjunto de linhas imaginárias medidas em grau, minutos e segundos, que permitem determinar com exatidão a posição de um ponto da superfície terrestre, em direção tanto à linha do Equador quanto a meridiano de Greenwich. Então vamos lá. Latitude são fundamentais para a geografia, sobretudo em relação às faixas climáticas. Aquelas faixas que nós já estudamos, as zonas térmicas, tá? Depois nós vamos ver isso. Aqui podemos ver 3 padrões climáticos que são pautados pela latitude: tropical, temperado e polar. Ou seja, as zonas polares recebem pouca incidência dos raios solares, as temperadas, um pouco mais de sol, recebe mais incidência, e a tropical ou intertropical, porque se encontra entre 2 trópicos, trópico de Câncer ao norte, trópico de Capricórnio ao sul. Vamos lá. Os meridianos. Os meridianos, eles são linhas também imaginárias, tá? Tendo como seu meridiano principal o meridiano de Greenwich, e ele vai variar de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste. Já a latitude, ele também tem essa variação. Ele vai variar de 0 a norte, 90 graus, e de 0 a sul, 90 graus, que forma um ângulo de 180 graus. Tá bom? Então, o valor dessas linhas, ela vai variar de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. Essa é a longitude. E o principal meridiano de Greenwich. Longitudes, os meridianos, eles servem também para o fuso horário, tá? Ou seja,
A Terra tem 360 graus. Dividido por 24, que é um dia, dá 15. Então, cada linha dessa, 15 graus, 1 hora. Tanto para leste quanto para oeste. Coordenada geográfica. Bom, as coordenadas geográficas, elas surgem do cruzamento entre latitude e longitude, nós já sabemos disso, e isso possibilita que tenhamos pontos específicos que não se repetem no planeta, encontrando qualquer ponto do mesmo, tá? Então, a partir da divisão do planeta em quadrantes, norte, sul, leste e oeste, podemos identificar o posicionamento correto de algum lugar específico. Um aparelhinho que surgiu foi o GPS, tá? O GPS é um aparelho que identifica o exato local em que se encontra. Ele precisa dos satélites para que ele possa funcionar. Aqui está uma prática em relação às coordenadas. Observe que tem os paralelos e os meridianos aí. Eu quero ver a latitude do ponto X e a latitude do ponto Z. Vou dar um tempinho para que vocês possam descobrir isso aí. Bom, vamos lá. Olha só. O ponto X, ele se encontra ao sul, correto? Ao sul. E na sua latitude. E a oeste na sua longitude. Então, 60 graus de latitude sul e 15 graus de longitude oeste. Mas como eu sei disso? Observe o zero aí da longitude. Antes do zero é oeste, depois do zero é leste. Então, ele está a oeste. Mas e como eu sei o sul? Observe que é 15, 30, 45, 60, 75. Então, para cima seria o zero, né? Então, ele está a sul. Depois vocês olham isso direitinho. Eu vou mandar uma lista de exercício sobre esse assunto, que é muito importante. Então, qual é a resposta? A letra A. Façam isso depois para praticarem mais. As zonas térmicas da Terra. A Terra realiza vários movimentos, translação e rotação. O movimento de rotação, ele dura 24 horas e tem como consequência o dia e a noite. O movimento de translação, 365 dias, alguns minutos, e tem como consequência as estações do ano. E em virtude dessa forma esférica do nosso planeta, os raios solares incidem de forma diferente quanto à intensidade em distintos lugares do planeta. Tá? Então, se você está próximo da linha do Equador, a incidência dos raios solares serão maiores. Se você está mais distante, uma latitude longe, né? Mais longe do Equador, ela vai ser muito mais fria. Quanto mais você aproxima do Equador, baixa latitude, é mais quente. Mas se afasta, alta latitude, mais quente, mais fria. Desculpa. Zonas climáticas ou térmicas, zona polar, Ártica e Antártica, também chamado Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, zonas temperadas do norte, zonas temperadas do sul. O Trópico de Câncer se encontra na região, na parte norte. E a zona intertropical. O Trópico de Capricórnio se encontra na parte sul. Por que chamada de intertropical? Porque ela se encontra entre os trópicos. A parte mais quente é a zona intertropical. As zonas polares, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, não existem muitos raios solares. Existe uma baixa temperatura. Zonas temperadas. Os raios incidem a superfície de forma relativamente inclinada em relação à intertropical. Por isso, ela tem uma temperatura mais amena, nem muito quente, nem muito fria. E a zona tropical, áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical. Por isso que ela é mais quente. É a zona tórrida do nosso planeta. Essa aula vai ficar por aqui. Os fusos horários serão dados na próxima aula, na sexta-feira. E estudem e façam uma revisão para que vocês fiquem mais fortes nesses assuntos sobre as coordenadas geográficas, ok? E também, claro, as zonas térmicas da Terra. Um bom dia para vocês e vamos que vamos, hein?